E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o professor Pinguim e hoje vamos falar sobre um tema, um exercício resolvido envolvendo divisão de polinômios. Divisão de polinômios, de acordo com o MEC, está na ementa de ensino médio, a gente deveria aprender isso no ensino médio. Eu dou aula para ensino médio, dou aula para faculdade também e eu posso dizer que o pessoal do ensino médio costuma deixar para faculdade, o pessoal da faculdade fala que você já viu no ensino médio. Então é um tema que fica meio perdido. E a ideia de fazer esse vídeo, esse exercício resolvido, é ajudar a galera do ensino médio que estiver prestando vestibular e também para quem estiver fazendo cálculo e estiver com dificuldade, dá uma olhada nesse vídeo para mostrar como faz divisão de polinômios. Eu acredito que vou fazer mais vídeos sobre divisão de polinômios no futuro, é um tema que é bem relevante, mas espero que vocês gostem desse mesmo sendo o primeiro. Bora lá? Vamos começar? Bom, vamos fazer esse exercício resolvido, exercício a princípio de ensino médio. O enunciado é um pouquinho chatinho de entender, mas ele é curto. A divisão do polinômio x² mais x cubo menos 3x² menos x mais 2 pelo polinômio x² menos a deixa resto igual a zero. Determine o valor de a. Para fazer isso, a gente precisa saber o conceito de divisão de polinômios. Se você tem dois polinômios, polinômio P1, polinômio P2, onde o grau do primeiro polinômio é maior ou igual que o grau do segundo. Se o grau do primeiro for menor, a divisão é impossível, já acabou, não tem mais o que fazer. Então sempre vai existir dois polinômios, Q de x, R de x, que vai ser o quociente, o resto, de modo que, quando você dividir o primeiro polinômio pelo segundo, a gente vai ter sempre essa relação. O primeiro vale o segundo vezes o quociente mais o resto. Com o detalhe técnico de que o grau do quociente é a diferença dos graus de P1 para P2, e o resto tem grau menor que o grau do segundo polinômio que a gente está fazendo a divisão. Numa notação mais familiar para divisão, porque essa aqui é a notação multiplicativa, na notação de divisão, quando você divide por P1 por P2, aqui a gente põe o resultado, que é o quociente, e esse aqui vai ser o resto. Outra coisa que a gente vai usar vai ser o método da chave para dividir polinômios. Ai, Pinguim, mas eu quero usar Brio-Ruffini, eu prefiro Brio-Ruffini. Apesar de ser mais rápido, o Brio-Ruffini tem um defeito crítico, que é o fato que você só pode usar Brio-Ruffini para dividir polinômios se você estiver dividindo um polinômio por alguma coisa de primeiro grau. Como aqui no nosso enunciado a gente está dividindo por x² menos a, o Brio-Ruffini não funciona. Então foi mal, a gente vai ter que usar o método da chave. O método da chave é a mesma ideia que a gente usa para dividir números. Por exemplo, se a gente for dividir 6.217 por 9. Então a gente monta aqui a nossa chave. 6 não cabe, a gente pega 62. 62 dividido por 9 dá 6, 6 vezes 9 dão 54, e quando a gente subtrai, o resto é 8. O próximo termo é 1, a gente desce, 81. 81 dividido por 9 cabe 9 vezes, 9 vezes 9 dá 81, quando subtrai, o resto é 0. Desce o próximo, 7 dividido por 9 não cabe, ou de um outro jeito cabe 0 vezes, e aí 0 vezes 9 dá 0, quando a gente subtrair, o resto é 7. A gente para por aqui, na divisão de números inteiros, coisas com vírgula e tal não fazem sentido para polinômios. Então, a gente para por aqui, e aí o resultado é 690, o resto é 7. E para dividir polinômios a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, só que essas contas que a gente fez com o número de multiplicação vão ser feitas com polinômios. Mas o processo vai ser sempre o mesmo. Ver quantas vezes cabe, colocar um número aqui embaixo, no caso vai ser o polinômio, multiplica, subtrai, vê quanto é o resto. Vê quantas vezes cabe, multiplica, subtrai, vê quanto é o resto. E aí a gente consegue fazer divisão de polinômios. Muito bem, vamos resolver o nosso problema agora. De acordo com o enunciado, o resto da divisão é 0. Então uma coisa que a gente pode fazer é, vamos fazer a divisão de polinômios, e aí vai ter um resto, a gente vai pegar esse resto e igualar ele a 0. Com a esperança de que quando a gente faça esse processo, vai ter alguma conta com esse coeficiente a, e isso a gente iguala a 0 e descobre o valor do a. Bom, aí vamos montar então a nossa divisão para começar o problema. E aqui uma coisa que é bem legal, que ajuda muito. x² menos a, aqui tem o termo de primeiro grau, que seria um 0x faltando. Vai facilitar a nossa vida se a gente colocar ele aqui, mesmo que seja como 0x. Porque na divisão de polinômios, o espaçamento, quando a gente faz as contas, é importante. Então o 0x ele está aqui mais por uma razão estética, de você deixar um espaço e as coisas ficarem alinhadas, bonitinhas, do que pela conta, porque 0x ou nada dá na mesma. 0 vezes x dá 0. Mas vamos deixar ele aqui que vai facilitar nossas contas no futuro. E se aqui nesse polinômio também, no divisor, tivesse faltando alguma coisa, a gente colocaria um 0x cubo, um 0x² para deixar o alinhamento bonitinho. Bom, vamos começar o processo de divisão então. Primeiro, x² dividido por x², resultado é x². Agora a gente vai multiplicar x² por esse polinômio e jogar aqui embaixo, igual a gente fazia com números. x² vezes x² é x², x² vezes 0x é 0, x² vezes menos a dá menos ax².
Então a gente tem x quarta, 0x cubo, menos ax quadrado. E vamos fazer uma linha menos a outra. Quando a gente faz isso, o x à quarta vai cancelar. X ao cubo menos 0x ao cubo fica x ao cubo. Menos 3x quadrado menos menos a, então fica menos 3 mais a, dá a menos 3 vezes x quadrado. E a gente coloca isso aqui, x ao cubo mais a menos 3x quadrado. Vamos descer o próximo termo, que é o menos x, e aí vamos fazer de novo o processo, vamos repetir ele. X ao cubo dividido por x ao quadrado dá x a primeira. E aí vamos multiplicar, x quadrado vezes x dá x cubo, x quadrado vezes 0x dá 0x quadrado, x vezes menos a dá menos ax. E vamos escrever isso aqui embaixo, x ao cubo, 0x quadrado menos ax. Tentando deixar o alinhamento para ficar mais fácil a gente fazer as contas. Agora vamos subtrair uma linha da outra. X ao cubo menos x ao cubo. A menos 3x quadrado menos 0, continua sendo a menos 3, menos x, menos menos ax, fica menos x mais ax. Então dá a menos 1x. Desce o 2, vamos fazer o processo mais uma vez. A menos 3 vezes x quadrado dividido por x quadrado, sobra a menos 3. E aí, vamos multiplicar a menos 3 por x quadrado, vai ficar a menos 3x quadrado. A menos 3 vezes 0x dá 0x. A menos 3 vezes menos a dá menos a vezes a menos 3. Subtrai, de novo, corta o de maior grau. Se não cortar o de maior grau, você está fazendo errado. E agora vamos fazer a conta de menos. A menos 1 menos 0 continua sendo a menos 1, então fica a menos 1x. 2 menos menos a vezes a menos 3 é 2 mais a vezes a menos 3. E como o grau aqui é 1 e o grau aqui do nosso divisor é 2, a gente não pode seguir o processo. Então a gente acaba aqui. Esse termo x quadrado mais x mais a menos 3 é o resultado final, ele é o quociente. A menos 1 vezes x mais 2 mais a vezes a menos 3 é o nosso resto. Só destacando aqui como um texto. E aí uma coisa que a gente pode fazer. O enunciado dizia que o resto tinha que ser zero. Como o resto é zero, então esta expressão tem que ser toda igual a zero. Então a gente tem a menos 1 vezes x mais um outro negócio aqui vai dar zero. O único jeito desse polinômio dar zero é se o número que tiver junto com x for zero e o número constante aqui do lado também for zero. Isso acaba dando um sistema, mas é um sistema fácil, porque se a menos 1 dá zero, o a tem que ser igual a 1, e a gente pode substituir o a igual a 1 embaixo para ver se ele tem solução mesmo. Vai ficar 2 mais 1 vezes 1 menos 3. 1 menos 3 dá menos 2, então fica 2 menos 2, que é zero. Então se a gente trocar o a por 1, o resto é zero e não tem nenhum outro a que funcione. Então o único valor possível para a é a igual a 1. Vamos dar um destaque. Dar um destaque maior ainda e encerrar por aqui. Uma coisa que é relevante é o fato de que existem outros jeitos de fazer exercício. Eu, pelo menos, consigo ver pelo menos outros 2 jeitos de resolver ele. No entanto, a ideia desse vídeo é didaticamente falar sobre como nós fazemos divisão de polinômio num caso geral. Porque até a galera que aprende Breuer-Ruffini patina quando você tem uma divisão por um polinômio de grau maior que 1. E Breuer-Ruffini não funciona se o grau for maior que 1. Se você tentar Breuer-Ruffini nisso aqui, vai dar errado. E aí a gente usa o método da chave, que embora ele seja menos sofisticado, ele seja mais truculento, mais demorado do que Breuer-Ruffini, ele funciona sempre. Independente do grau do polinômio dividindo, independente do grau do dividendo, ele sempre vai dar certo. E é por isso que eu fiz questão de fazer esse vídeo, e é por isso que eu fiz questão de fazer esse exercício dessa forma, mesmo sabendo que existem formas alternativas de fazer ele. Bom, espero que vocês tenham gostado. Quero lembrar vocês, antes da gente se despedir, que se vocês quiserem deixar algum recado, comentário, crítica, pedido, fica à vontade, deixa aí embaixo o comentário dizendo sugestões, propondo uma questão de desafio, ou se você preferir um contato mais pessoal, eu deixo aqui também, ó, passando meus contatos diretos. E a ideia é que vocês deem sugestões para o canal ficar mais com a cara daquilo que vocês queiram ver, mais interativo. Muito obrigado, pessoal, espero de verdade ver vocês no futuro. Até a próxima, obrigado.